Boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei número 6366, de 2022, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a organização da política da criança e do adolescente no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Tem emenda? Para discutir. Tem emenda? Deputada Tia Ju. Para discutir, presidente. Pois não. Eu ia fazer uma declaração de voto, mas colocaram emendas, então a gente precisa discutir uma política que, na minha concepção e no meu mandato, é de extrema importância e relevância. O que é que trata essa política, né, de organização de tudo que diz respeito às políticas para a infância e a juventude? Esse projeto, ele, na verdade, ele visa sistematizar todas essas políticas e descentralizar de forma participativa a efetividade, criando um sistema estadual da política da infância. A gente quer criar um sistema que desburocratize a política da infância. Haja vista ser um público que, como todos os outros, mas a criança e o adolescente, sendo prioridade absoluta, precisa ter agilidade no atendimento. Esse programa vai possibilitar a transferência de recursos de forma mais desburocratizada. Há muita burocratização na hora dos repasses dos recursos para a efetivação da política da infância e da juventude na ponta. Então, a gente vem com esse objetivo de que esse recurso possa ser de fundo a fundo, do Fundo Estadual da Infância e Adolescência para os fundos municipais, fazendo assim com que haja mais agilidade na implementação das políticas. E, para além disso, da simplificação, também dos procedimentos de transferências desses recursos. A criança e o adolescente é o único indivíduo que a Constituição Federal traz e ratifica no Estatuto da Criança e Adolescente como sujeito, o único sujeito que tem prioridade absoluta. Tendo prioridade absoluta, ele precisa, de fato, ser prioridade absoluta nas políticas. Mas, quando a gente chega nos locais que prestam serviço para a criança e o adolescente, na prática, não é isso, porque há essa excessiva burocratização. Então, havendo uma sistematização dessas políticas em um só trâmite, a gente vai ganhar mais tempo, mais agilidade, e a criança que precisa de um hospital vai ter mais agilidade, a criança que precisa de uma política mais efetiva na educação vai ter também, porque a política da infância e adolescência, ela é intersetorial. Ela depende de várias outras políticas e de todas as secretarias integradas. Essa sistematização e essa organização dará um plus na política da infância e adolescência, e o controle externo. Os órgãos de controle externo terão mais facilidade de visualização, bem como acompanhamento da sociedade civil na aplicação e implementação das políticas públicas para nossas crianças e nossos adolescentes. A gente luta por isso, porque o futuro da nossa nação está nas crianças e nos adolescentes. Nós não podemos focar nesses indivíduos simplesmente quando eles chegam à adolescência e cometem um ato infracional. E aí vem as cobranças. Mas a gente precisa garantir a integralidade e a prioridade absoluta das políticas para que as nossas crianças possam crescer com plena possibilidade de desenvolver a sua vida e ser um cidadão totalmente amparado pelas políticas públicas. Então, eu agradeço aos meus pares, eu não vi as emendas, certamente elas irão contribuir para aprimorar cada vez mais o projeto, e de antemão agradeço por ele já estar vindo em segunda discussão e, assim, podendo ter a implementação dessa política tão importante para o nosso Estado. Obrigada, presidente. Obrigada, deputado Tia Ju. Não havendo quem mais queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas. Retorna às comissões técnicas. Anuncio.
Projeto de Lei número 1192/2023, de autoria da deputada Élika Takimoto, que dispõe sobre a garantia de espaço adequado para o uso exclusivo da equipe pedagógica nas escolas públicas e privadas do Estado de Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei número 3623 de 2024, de autoria dos deputados Renan Jordi e Cláudio Caiado, que torna a criação da raça cavalo campolina e manga larga machador como de relevante interesse social e econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, Para declaração de permaneçam voto. como estão. Para declaração de voto, senhor presidente. Aprovado, vai outorga, deputado. Para declaração de voto, senhor Para presidente. declaração de voto, deputado Renan Jordi. Meu amigo presidente Guilherme Delaroli, você se enrolou para falar meu nome. Aí eu prefiro falar só do Cláudio Caiado, mas não sendo... não desmerecendo a presença do Cláudio, que foi muito importante na aprovação desse projeto. Quero fazer voz junto com ele e agradecer a essa casa pela aprovação de forma célere que esse projeto teve dentro da Assembleia Legislativa, que vem fazer justiça, senhor presidente, a um setor que, de forma pujante e majoritária, gera muito emprego, muito desenvolvimento econômico, em especial no interior do Estado do Rio de Janeiro. A criação e a procriação de cavalo manga larga e campolina no Estado do Rio, no Brasil, mas em especial no Estado do Rio de Janeiro, é um mercado, é o quarto maior produtor do mundo e o maior produtor no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor e procriador de cavalo manga larga e campolina. Eu, infelizmente, ainda não sou criador. Ô Rosenberg, ainda vou chegar no seu nível, no nível do Guto. Mas, enfim, a gente vem fazer justiça a esse mercado que desenvolve o interior do Estado, gera emprego e desenvolvimento socioeconômico. Quero agradecer ao Cláudio Caiado, que é meu parceiro na autoria desse projeto, e mandar um grande abraço a todos os produtores que hoje começa a 40ª exposição de cavalo manga larga machador no Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, onde centenas de animais estão sendo expostos, enfim, e providenciando desenvolvimento e trazendo mais qualidade de vida à população do interior do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Renan Jordi. Anuncio projeto de lei número 3818 de 2024, de autoria dos deputados Marina do ST, Jari Oliveira, Élika Takimoto, Dani Monteiro, Yuri Moura, Carlos Mink, Tia Ju, Giovanni Ratinho, Franciane Mota, Dionísio Lins e Marcelo Dino, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região do Médio Paraíba do Sul do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declarar, Deputada presidente. Marina. Obrigada, presidente. Só gostaria de agradecer todos os nobres colegas que contribuíram para melhorar, inclusive, esse projeto de lei que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região Médio Paraíba do Sul, aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Dizer, presidente, que eu estou muito feliz com a aprovação desse projeto, porque ele tem uma importância para a produção orgânica e agroecológica para a nossa região e para o Estado, mas principalmente, presidente, para a gente reconhecer e valorizar as famílias que já fazem isso, já produzem de forma orgânica e agroecológica ali na região. Sem contar que esse projeto é também
para a gente melhorar, além da produção, também todo o transporte, a infraestrutura que é necessário para sair esses alimentos lá do campo e chegar na mesa do conjunto dos trabalhadores aqui da cidade. Então, muito obrigada a todos e eu tenho certeza que a Alerj está aprovando um projeto que vai contribuir muito para a nossa sociedade. Obrigada, presidente. Anuncio em segunda discussão. Projeto de lei número 2436 de 2023, de autoria dos deputados Rosenberg Reis, Tia Ju, Samuel Malafaia, Renan Jordi e Chico Machado, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Incentivo ao Estudo Bíblico, a ser comemorado anualmente na segunda semana no mês de dezembro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas, retorna às comissões técnicas. Anuncio. Projeto de lei número 3423 de 2024, de autoria do deputado Vitor Júnior, que altera o nome da Biblioteca Parque para a Biblioteca Ziraldo Alves Pinto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 1 emenda e retorna às comissões. Em segunda discussão, redação do vencido. Primeiro dia para o recebimento de emendas. Projeto de resolução número 1249 de 2025, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, que altera a resolução número 810 de 1997, que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Volta ao segundo dia para o recebimento de emendas. Em primeira discussão, projeto de lei 3911 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda A, de defesa dos direitos humanos e de cidadania favorável com emenda A, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores: deputado Rodrigo Amorim, Dani Monteiro e Vinícius Cozolino. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink para discutir. Presidente, eu não ia deixar de discutir. Peraí, vou falar. É que você estava do lado errado aí, Mink. É, viu? agora, por isso que falhou. agora eu estou do lado do meu companheiro ecossocialista Jari. Eu não ia deixar de lhe prestigiar na presidência. Seria uma desfeita que eu nunca farei. Obrigado. Dizer que o deputado e presidente Rodrigo Bacelar, ele foi feliz. Por que é importante monitoramento e avaliação de política pública? Nós mesmos, presidente, vivemos votando leis, política de habitação, de meio ambiente, de racismo, municipal, tudo. E quem é que avalia efetivamente se essas políticas foram implantadas e que benefício trouxeram para a população, para o meio ambiente, para as mulheres, para os idosos, para a segurança pública, que é uma pauta que Vossa Excelência milita. Então, essa ideia de monitoramento e avaliação, eu acho que é uma função também do Parlamento. Por quê, deputado Luiz Paulo? Vossa Excelência é um dos deputados que fica sempre de olho no orçamento, fica sempre de olho no resultado das políticas. Eu acho muito bem, mas eu acho que o próprio Parlamento deveria participar desse monitoramento, e não apenas o próprio Estado. Mas a ideia de monitorar e avaliar, eu acho perfeita, porque algumas políticas, deputado Luiz Paulo, que a gente propõe, são um sucesso, funcionam, trazem recurso, e outras
ou por não serem aplicadas, ou por serem mal aplicadas, ou porque a ideia não era boa mesmo, o resultado é pífio. Então, nós que propomos as políticas, temos que ter a obrigação de saber qual é que é esse resultado. Então, acho muito bem levantar esse tema. Estou vendo aqui que o projeto é de 21, tem 4 anos. Vamos aprovar, sim, e vamos colocá-lo em prática. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 3911, de 21, de autoria da caneta de Rodrigo Bacelar, que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Bacelar, em 21, ele foi visionário, porque o Tribunal de Contas, já à época, monitorava as políticas públicas de educação e saúde, mas não de forma ampla, geral e restrita. E aí nasceu esse projeto. Hoje nós tivemos reunião da Comissão de Orçamento discutindo a LDO para 2026 e aprovando o parecer do relator. E uma das coisas que eu discuti lá é que o nosso PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, vai ter a missão, pelo menos ampla, mas mais específico na área de segurança pública, de ter indicadores que meçam se as políticas públicas estão dando resultado ou não. Essas métricas que o ISP já produz em parte, deveriam balizar as decisões do Executivo. E não o Executivo propor políticas, não monitorá-las e propor outras por mera intuição ou desejos políticos. Então, senhor presidente, o projeto, no mérito, é extremamente positivo. Ele recebeu uma emenda da CCJ para incluir um artigo 11, que faltava no projeto. O doutor Robson esqueceu que esta lei entre em vigor na data da sua publicação, foi incluído esse artigo, e eu produzi emendas também para melhorar a qualidade do projeto, falando no plano estratégico, que ele não podia ter falado em 2021, porque o plano estratégico não existia. Mas, no mérito, vou votar favoravelmente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputada Marina, do MST. Presidente, também gostaria de saudar e elogiar o deputado Rodrigo Bacelar por essa proposição que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Eu li atentamente a proposta do projeto de lei e algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui desse projeto, porque, como bem disse já o deputado Luiz Paulo, esse projeto ele é muito importante para esse sistema de monitorar e avaliar as políticas públicas estaduais de forma coordenada e articulada ao longo do ciclo orçamentário, pois ele busca melhorar a eficiência e a qualidade do gasto público. Também destaco a necessidade, o projeto destaca a necessidade de modernização da administração pública diante das expectativas da sociedade democrática por maior eficácia e transparência nas ações do Estado. E eu acho que outro elemento muito importante, presidente, que eu gostaria de destacar da proposta desse projeto de lei do deputado, o nosso presidente Rodrigo Bacelar, é que o projeto visa não apenas melhorar a gestão pública, mas também fortalecer o controle social e a eficiência dos serviços oferecidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que, tanto no tema do monitoramento, da efetivação das ações, mas também da modernização que é necessária
né, para todo esse sistema que nós estamos vivendo aí, da internet, da inteligência artificial, das formas que podem contribuir também o conjunto da sociedade de monitorar e acompanhar a efetivação com eficiência de todos esses serviços. Então, por isso, eu quero agradecer, também parabenizar o deputado Rodrigo Bacelar e dizer, presidente, que eu voto a favor pelo projeto de lei número 3911 de 2021. Obrigada. Obrigado, deputada Marina. Deputada Renata Souza, com sua linda filhinha. Muito obrigada, senhor presidente. Para dizer da importância do projeto do nosso presidente Rodrigo Bacelar, que institui o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um debate que nós temos travado aqui na Assembleia Legislativa, da importância e fundamental transparência das políticas públicas, para que a gente possa acessar dados orçamentários, dados que, para a população em geral, muitas vezes ficam mascarados. Então, não há uma acessibilidade que garanta para toda a população do Estado do Rio de Janeiro ter acesso a esse monitoramento e poder avaliar as políticas públicas. Então, nesse sentido, é super importante esse projeto e garantir também, senhor presidente, porque agora a gente está no final do mês, no mês de abril, Abril Verde, que é uma lei de minha autoria aqui na Casa Legislativa, onde nós estamos debatendo o mês inteiro o racismo religioso e a intolerância religiosa. Nossa Constituição brasileira garante a liberdade religiosa e, nesse sentido de monitoramento e avaliação de políticas públicas, é um avanço não só para a Casa Legislativa, mas também a compreensão hoje que devemos e podemos ter um observatório Mãe Beata de Iemanjá, para justamente mapear essas violências, mas mais que mapear, oferecer subsídios para a produção de políticas públicas. Então, nós temos feito indicações legislativas para termos na via espaço, um núcleo de atendimento às pessoas que sofreram com violência religiosa, de cunho racista. Então, nesse sentido, é fundamental. Então, a gente celebra, senhor presidente, hoje, essa política pública do nosso presidente, também garantindo aí que saia do papel do governo do Estado o Observatório Mãe Beata de Iemanjá. Então, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. Deputado Vinícius Cozolino. Senhor presidente, boa tarde. Eu também gostaria de parabenizar o nosso presidente, deputado Rodrigo Bacelar, por essa importante iniciativa, cujo compromisso reforça, né, o compromisso dessa casa com o fortalecimento das instituições de pesquisa, com as instituições públicas, pela promoção do desenvolvimento do nosso Estado. E, aproveitando a oportunidade, eu relembro que já no exercício de 2025, destinei R$100 mil em emendas parlamentares, com o objetivo de fortalecer a pesquisa científica nas universidades públicas. Uma parte dessas emendas para a criação justamente do Observatório do Legislativo Estadual na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para atuar no monitoramento da análise e transparência das atividades do Poder Legislativo Fluminense, o que vem justamente a somar com o projeto de lei número 3911 de 2021, que estamos aqui hoje votando. E a outra parte da emenda para o Programa Permanente de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação do Fórum de Reitores de Instituições Públicas do nosso Estado, o FRIPERJ, para fomentar a produção científica em diversas áreas do conhecimento em benefício da sociedade fluminense. O Estado do Rio de Janeiro precisa se reerguer social e economicamente. E, para isso, senhor presidente, é fundamental que nós possamos compreendê-los em suas diversas dimensões. Então, parabenizo o deputado Rodrigo Bacelar por instituir, através desse projeto de lei, o sistema de monitoramento e de avaliação de políticas públicas em nosso Estado. Eu tive
a honra, o privilégio de ser o relator desta proposta na Comissão de Orçamento e sei da importância que esse projeto tem em nos elucidar sobre diversos temas. Espero que possamos, em conjunto com as instituições da sociedade civil, em conjunto com as universidades, poder trabalhar para que as políticas públicas não estejam num vácuo, que elas sejam, de fato, melhoradas, que elas sejam, de fato, norteadas para que as leis, o trabalho legislativo produzido nessa casa, de fato, melhorem a vida da sociedade fluminense. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Samuel Malafaia. É uma emenda que eu coloquei, fiz no projeto 3423, eu quero retirar a emenda. Retirar a emenda no projeto 3423, por favor. Do deputado Vitor Júnior. Com a retirada da emenda, a presidência chama os trabalhos à ordem. Em votação. Senhor presidente. Projeto 3423. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Para discutir, deputado Átila. Senhor presidente, nós estamos falando tanto em políticas públicas e eu estou comunicando à Casa que eu estou com uma representação finalmente terminada aqui ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público Federal contra o Hospital Gafreguinle pela barbaridade que foi cometida nas dependências daquele hospital, onde uma médium com tratamento de câncer, já num estado muito grave, enquanto ela foi tomar banho, uma funcionária retirou todas as guias, os símbolos religiosos sagrados para ela e desapareceu no lixo, jogou tudo fora e dizendo que aquilo era coisa do demônio e as coisas típicas da intolerância religiosa. Eu sei que isso não é uma atitude que tenha concordância do verdadeiro evangélico, e sim é uma fanática religiosa. Aí a mesma coisa foi a coordenadoria, a DECRAD, que é uma delegacia que eu fui muito feliz e me orgulho muito de ter criado essa delegacia. Foi feito o registro na DECRAD e ato contínuo. Nós redigimos, são quase umas 100 páginas, numa representação contra o Hospital Gafreguinle. E eu acabo de pedir também aqui ao presidente da Comissão de Combate à Discriminação que seja convidado a direção do Gafreguinle para explicar uma ação absolutamente insana e irresponsável como essa contra uma paciente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Átila. Deputada Renata. Deputado Átila Nunes, super importante as suas ações diante de mais um racismo religioso dentro do Sistema Único de Saúde, né? E eu queria também anunciar aqui que eu atendi pela Sala Lilás, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a jovem Tainá, que foi vítima desse absurdo, onde ela está em tratamento de câncer, ao retirar suas guias para ir tomar banho, deixou suas guias em cima do lençol da cama que ela estava e, quando retornou do banho, os seus fios de conta tinham sido jogados no lixo. Você imagina, deputado Átila Nunes, se a gente tem, por exemplo, alguém da religião católica tendo a Bíblia Sagrada jogada no lixo, dentro de um hospital público. Você imagina, Átila Nunes, alguém com seu escapulário, com qualquer coisa que faça referência à sua religião sendo jogada no lixo. Então, isso é um absurdo. Nós temos trabalhado junto com o deputado Átila Nunes, juntamente com o deputado Josemar, para que a gente possa sanar a lógica do racismo religioso que tem vilipendiado todos os dias, em especial, as religiões de matriz africana. Então, fica aqui a nossa solidariedade à Tainá,
e fica aqui também a nossa disposição de trabalho, porque a gente teve, comentava agora com o deputado Josemar, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes não reconhecendo as casas e os terreiros como espaços de cura. Ora, as ervas são utilizadas ancestralmente, historicamente, para a cura do corpo e a cura espiritual nos rituais das religiões de matriz africana. A gente tem um Conselho Nacional de Medicina reconhecendo, a gente tem um Ministério da Saúde reconhecendo os terreiros como espaço de cura, e a gente viu o Eduardo Paes revogando esse reconhecimento. Por isso, tem aqui na Casa Legislativa já tramitando um projeto de lei de minha autoria, garantindo que no estado do Rio de Janeiro os espaços, os terreiros, sejam reconhecidos como espaço de cura, em especial a partir das suas ervas, a partir do manejo da terra. Muito obrigada, senhor presidente, e nossa solidariedade à senhora Tainá. Obrigado, deputada Renata Souza. Para discutir, deputada Lindenberger. Eu gostaria também, eu concordo plenamente com os meus colegas que se colocaram, nós não podemos tolerar qualquer situação de intolerância religiosa, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Eu queria colocar para os nobres deputados e também para toda a sociedade que eu represento aqui 400 mil profissionais de enfermagem, que todos os dias nós dizemos que estamos massacrados. Represento aqui a mulher preta e a mulher parda, porque nós somos 70% de pretos e pardos. Também represento aqui as mulheres que são arremos de família. Represento aqui todos os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagens e enfermeiros, que na hora que estão vestidos de branco, e aí falo não só para todos os parlamentares que estão aqui, mas para toda a sociedade, estão vestidos de branco, são considerados aqueles no qual a gente sempre erra, porque só erra quem faz. Então, quero deixar muito claro isso, me solidarizo a qualquer situação de intolerância religiosa que venha acontecer dentro de qualquer ambiente, inclusive dos hospitalares, mas quero dizer que isso precisa ser muito bem apurado, para que a gente não cometa, ou a gente não julgue as pessoas sem terem o direito ao amplo direito à defesa e o contraditório. Eu estou muito cansada de que a enfermagem vem sempre denunciar aqui que falta material, que falta ambiente hospitalar, que nós estamos sobrecarregados e especificamente nesse dia tivemos enfermeiros e técnicos nesse mesmo lugar que dão 10 banhos no leito, senhores. 10 banhos no leito, e que não se querem em alguns momentos, realmente, eles podem, muitas das vezes, realmente, ter algum tipo de deslize. Então, eu gostaria de, novamente, repudiar qualquer situação de violência religiosa existente em qualquer lugar, até porque a gente acredita no bem-estar biopsicossocial e espiritual e, principalmente, na saúde da população. Então, realmente, é extremamente desnecessário dizer que não há cura dentro desses ambientes, porque há cura em qualquer lugar, principalmente desde o momento que a pessoa ela tenha feito a fé. Então, muito obrigada. Quero dizer que nós repudiamos, mas nós precisamos ver com muita calma, tranquilidade e, principalmente, garantir o direito à ampla defesa e o contraditório, principalmente em relação à nossa enfermagem, que corresponde a 60% e que merece todo o respeito e principalmente, consideração por parte não só dessa plenária, mas de todo o povo brasileiro e carioca. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Não havendo quem mais queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Projeto de Lei 1349/2023, de autoria dos deputados Brazão, Dr. Deodaldo, Dr. Pedro Ricardo, Érica Takimoto e Flávio Serafini, que autoriza o Poder Executivo a criar um núcleo de comunicação aos familiares de vítimas fatais. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, favorável com emendas. De Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável com emendas da Comissão de Constituição e Justiça.
de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Guilherme Delaroli, Dani Monteiro, Márcio Gualberto e Andrezinho Ceciliano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 5 emendas. Retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de lei número 1997/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a acessibilidade escolar para as pessoas com nanismo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. Da pessoa com deficiência favorável, de educação favorável, indústria e comércio favorável com emendas, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com emendas da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Relatores, deputados Célia Jordão, Otônio de Paula Pai, Alan Lopes, Vinícius Cosolino. Em discussão, não haver quem queira discutir, encerrar a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Foi. Agora eu já fui. Está rápido. Você está muito rápido. Né? Anuncio. Projeto de lei número 1536/2023, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a atualização de escolas como abrigos temporários em casos de desastres naturais. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De Educação, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Defesa Civil, favorável com emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. E de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Guilherme Delaroli, Fred Pacheco, Otônio de Paula Pai, Renato Machado e Vinícius Cosolino. Em discussão. Para discutir. Deputado Hélio. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, queria chamar a atenção da nossa CCJ, nossa deputada Milena, sobre esse projeto, o 1536 de 23, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que se dispõe sobre a utilização de escola como abrigos temporários em caso de desastres naturais. Projeto de muito boa qualidade, porque naturalmente já se faz esse procedimento. Mas a CCJ foi favorável, produziu 2 emendas, transformando o projeto em autorizativo, contrariando a própria decisão da CCJ de não ser autorizativo. E o que está dispondo aqui tem constitucionalidade. Então, eu estou assinalando o projeto de grande mérito, eu sou favorável, mas eu sou contrário às 2 emendas da CCJ que os transformam em autorizativo, pois essas emendas contrariam as diretrizes da própria CCJ. Então, queremos que o artigo 1º fique no original, e até porque no artigo 1º, ele mesmo, o autor, já dá uma abertura, em vez de botar assim, deverão, botou poderão. Então, quero que a CCJ reveja esse parecer. Entendeu? E, por acaso, senhor presidente, o relator foi Vossa Excelência da CCJ. Essa orientação da CCJ não é para transformar em autorizativo. O senhor me perdoe, eu nem tinha visto que era Vossa Excelência o autor. Então, favorável ao projeto e contrário às 2 emendas da CCJ. Fique tranquilo que ela vai voltar, já recebeu 8 emendas aqui. Deputada Élica. Presidente, eu queria elogiar muitíssimo o projeto de lei número 1536 de 2023, do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a utilização de escolas como abrigos temporários em caso de desastres naturais. Eu sou professora, estou licenciada para exercer meu cargo de deputada
e entendo a escola exatamente que a escola não é um equipamento isolado. E esse projeto vai ao encontro disso que eu acredito. É o equipamento civilizatório. Então, a partir do momento que passa a ser, né, como um projeto de lei, que vai se tornar lei em breve, né, um local onde a gente acolhe, onde se pratica cidadania, onde se pratica solidariedade, isso vai muito ao encontro do que eu penso que seja a escola dentro da nossa sociedade. A proposta é extremamente meritória, assertiva, quando estabelece critérios, quando estabelece diretrizes, planos de contingência, sem significar, isso é muito importante no projeto, que eu olhei com muito cuidado, o abandono da função educativa da escola. Ela garante assistência básica também, apoio psicológico às pessoas que precisam ser acolhidas e olhei com muito cuidado também, desonera profissionais de educação de uma responsabilidade que não lhes cabe, né, protegendo de forma jurídica e institucional. Então, para além de tudo que a escola precisa fazer, obviamente, fazer esse trabalho comunitário de solidariedade, civilizatório, é um projeto extremamente meritório. Por isso, parabenizo o deputado pelo projeto e já adianto meu voto favorável. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Élica. Deputada Lilian Berger. Primeiro, gostaria muito de parabenizar, né, a autoria, apesar do deputado não estar mais na casa. Então, eu acho que a gente tem que discutir realmente as grandes catástrofes. Eu, que sou uma enfermeira emergencista, estive em todas as grandes catástrofes do estado do Rio de Janeiro, desde Friburgo até Morro do Bumba e tantos outros. Quero dizer que o projeto é super meritoso e, principalmente, que quando... Na verdade, assim que começam as questões dos desastres, começam também uma nova fase, no qual todas as áreas de saúde, e aí é por isso as emendas que a gente colocou em cima do projeto, porque é bem importante que a gente entenda que a gente precisa ter toda uma justificativa dentro dessas escolas, que não dá para só colocar as pessoas ali, as pessoas têm que ter atendimento em saúde. Em alguns momentos não é só o médico que atua, os enfermeiros também atuam, os psicólogos principalmente que atuam nesse momento, o serviço social e tantos outros grupos, os nutricionistas, porque essas pessoas têm vulnerabilidade, para poder ajudar a todos os docentes que estão ali e toda a comunidade escolar a, então, dar o melhor atendimento a essas pessoas que já estão em sofrimento. Então, parabenizo o projeto e vamos em frente, que eu acho que mais projetos referentes aos desastres e às grandes catástrofes têm que chegar nessa casa. Obrigado, deputado. Não havendo quem mais queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 8 emendas e retorna para as comissões. Anuncio. Projeto de Lei 3904/2024, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a Lei Estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia da Participação Popular. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emenda. Relatora, deputada Célia Jordão. Em discussão. Não haver quem queira discutir. É encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado a redação do vencido para a segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Senhor presidente, eu queria só, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por estar presidindo a sessão de hoje e dizer que nós acabamos de protocolar um projeto que institui o Programa Estadual de Auxílio aos municípios adjacentes aos produtores de petróleo. A gente vem tendo uma discussão muito forte ao longo desses últimos dias, numa ação que corre na Justiça, presidente, que o município de São Gonçalo, com outros municípios, inclusive de Itaboraí, pede que seja feita uma redistribuição dos royalties, tá, dos percentuais estabelecidos para cada município. Essa ação foi baseada numa ação fruto do município de São Sebastião, que diz o seguinte: o município de Ilhabela é uma ilha, então a sombra, a octagonal que passa, que delimitada pelo IBGE e pela Agência Nacional de Petróleo, não poderia se sobrepor
ao município de São Sebastião. Então, a partir dessa tese, o município de São Sebastião teve êxito, tá? Porque a confrontante octagonal de Ilhabela ultrapassou a ilha, que a tese era essa, e estava uma tese correta, então aumentou com isso a arrecadação de São Sebastião. E os demais municípios aqui do Rio de Janeiro, como o caso de São Gonçalo, principalmente, que vem conduzindo mais forte essa discussão, entrou com uma ação na Justiça dizendo que Niterói, Maricá e Rio de Janeiro são uma ilha, utilizando a mesma tese utilizada por São Sebastião, dizendo que Niterói, São Gonçalo e Maricá são uma ilha. Então, com isso, os municípios adjacentes passariam a ser municípios produtores de petróleo. Essa tese é uma tese que não tem sustentação jurídica nenhuma. Ao contrário, é uma tese que traz prejuízo a tudo que nós temos estabelecido no marco de regulação de distribuição dos royalties no Estado do Rio de Janeiro. Então, no sentido da gente tentar pacificar, presidente, nós apresentamos aqui uma lei, que é uma lei que vai trazer mais recurso para Itaboraí, para São Gonçalo, para Guapimirim e Magé, e que Niterói se propõe no dia de hoje a ofertar um recurso ainda maior daquilo que a ação promovida por esses municípios colocam dentro dessa repactuação dos royalties. O que é essa tese, o que é essa lei que Niterói, através do prefeito Rodrigo Neves, vem aqui convocar todos os municípios produtores de petróleo, inclusive o Estado do Rio de Janeiro, para a gente trazer, de fato, justiça social a esses municípios que entraram com a ação. A gente está propondo aqui que, dentro desse pacto estabelecido, que os municípios possam ofertar, através de um programa estadual, com controle do Estado, com controle de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, que a gente possa ofertar o percentual mínimo de 10% da arrecadação de royalties de cada município. Se Niterói recebe 2 bilhões, Niterói já está propondo aqui a colocar na mesa, no mínimo, 10%. A gente pode colocar 20%, 30%, 40%, 50%, mas discutido, a discussão sendo feita com todos os municípios e com o Estado, mas mais do que isso, sabendo e direcionando para onde esse recurso deve ser gasto. O que não pode é a gente receber, como o caso do município de São Gonçalo, 1 bilhão da venda da SEDAI, deputado, e a gente não vê melhoria nenhuma para a população de São Gonçalo. Eu passei em São Gonçalo ontem à noite, as ruas alagadas, as ruas apagadas, a gente não tem lá nenhuma perspectiva de melhoria na segurança pública. O que nós queremos é o seguinte: Niterói concorda em abrir mão de um recurso ainda maior daquilo que a ação propõe. Mas a gente quer saber, de forma coerente, deputado, para onde esse recurso vai ser aplicado, de que forma ele vai ser aplicado. Então, nada melhor do que isso, a gente instituir esse programa estadual com a participação de todos os municípios e do Estado do Rio de Janeiro, porque se Niterói hoje, Maricá e Rio de Janeiro aceitarem a tese de que eles são uma ilha e que os outros municípios têm confrontante com o mar, a gente simplesmente está rompendo aquilo que a Constituição e o IBGE e a própria Agência Nacional de Petróleo estão dizendo. Porque no processo hoje tem uma declaração do IBGE e da agência dizendo que essa tese não existe, que Niterói, Rio de Janeiro e Maricá não são uma ilha. Mas, ao mesmo tempo, Niterói quer chamar para a responsabilidade Arraial do Cabo, Saquarema, todos os municípios hoje que são pujantes em petróleo e outros que ainda podem vir a ser, como São Francisco Tabapuana. Futuramente espero que ali saia um poço de produção de gás e São Francisco Tabapuana possa ser a nossa nova Saquarema daqui a alguns anos, mas que a gente tenha aí um programa de fato, que a gente tenha os recursos dos royalties, trazendo a melhoria para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Eu vi um deputado, que é muito amigo meu de falar essa semana da Band News, que parece que Niterói está roubando os recursos de São Gonçalo, de Guapimirim e de Itaboraí. Ele está equivocado. O que Niterói tem ali é direito garantido através da lei de distribuição dos royalties,
e está sendo agora colocado em discussão numa teoria completamente louca e equivocada. Então, nesse sentido, eu queria solicitar a todos os deputados que pudessem participar dessa lei como autores, como coautores, com o que quer que seja, para que a gente possa estabelecer o programa estadual de redistribuição dos royalties do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter educação, a saúde e o transporte público sendo feito com qualidade. Não dá para a gente ficar vendo deputados e prefeitos debatendo e discutindo pelas rádios, pelos jornais, nas redes sociais, parecendo uma disputa chula e pequena, porque a gente não vê o propósito exato para que esses recursos vão ser destinados e a população sofrendo. Então, eu quero aqui fazer esse apelo, deixar essa lei protocolada nessa tarde de hoje, dizer que Niterói é defensor de uma política de igualdade em todas as áreas, na atuação com todos esses municípios. Se tiver que botar recurso para a gente poder gerar mais saúde, mais educação, mais transporte, a gente vai fazer. Nós queremos que 100% dos recursos dos royalties de Niterói sejam destinados à população desses municípios. Não dá para ser 80%, porque aí fica fácil. Porque vai tirar 100 de Niterói, 80 vai para a população. E para onde vai os outros 20%? É só acompanhar a ação que a gente vai ver o que está escrito lá. Não precisa ser conhecedor jurídico para ver a situação da forma que está sendo retirados os recursos de Niterói. E não é só de Niterói, é de Maricá e do Rio de Janeiro. Agora, o que não dá é para a gente aceitar da forma que está sendo feito. Quem quer, de fato, que o recurso do royalties traga melhoria para a população de São Gonçalo, Itaboraí, Iguapimirim e outros municípios, assina o programa de responsabilidade de redistribuição dos royalties do Estado do Rio de Janeiro. Porque aí sim a gente vai ter fiscalização e vai saber, de fato, para onde esses recursos estão indo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Pela ordem, presidente. Vitor Júnior. Ô, deputado Júlio, acerca desse tema aí, eu acho até uma imbecilidade do IBGE dizer que São Gonçalo, Guapi, Magé, Itaboraí não é banhado pelas águas do nosso oceano. Então, eu sou de Itaboraí, eu acho uma discrepância muito grande a distribuição dos royalties. Haja visto aí, vou dar o exemplo de São Gonçalo, que tem uma renda aí de 2 mil por pessoa, o prefeito para cuidar, e Niterói, mais ou menos 12 mil reais por pessoa. Então, por aí você olha a discrepância da coisa. Aí Itaboraí recebe 30 milhões por ano de royalties, Maricá são 7,5 bi, por aí vai. Saquarema vai passar Maricá, então as cidades vizinhas estão empobrecendo e está sendo canalizado apenas para uma cidade. Deputado Vitor Júnior. Não, só para reforçar, presidente, na realidade é a fala do deputado Vitor Júnior, é a fala do prefeito Rodrigo Neves e é a fala da população de Niterói. Niterói quer ajudar o desenvolvimento do leste fluminense. Niterói está se propondo a colocar na mesa um recurso ainda maior daquilo que a ação está solicitando. Só que a gente quer que seja colocado da seguinte forma, através de um programa que 100% desses recursos possam ser canalizados no desenvolvimento desses municípios. Se precisar, a discussão hoje é em torno de 500 milhões ano, retirados dos royalties de Niterói. Se Niterói entender, junto com esses municípios, que a gente possa desenvolver ali um programa que gere melhoria à população, Niterói já bota aqui na lei o seguinte, estamos no mínimo de 10%. Pode botar 20%, pode botar 30%, pode botar 40%, pode botar valores ainda muito maior. Nós queremos, por exemplo, a linha 3 do metrô, que custa em torno aí de alguns bilhões de reais. Niterói está disposta a botar o percentual maior de investimento para a construção da linha 3 do metrô. Agora, tem que ter um mecanismo que possa trazer segurança do gasto dos royalties. O prefeito Quaquá, o tempo todo, está aqui, a bancada de Maricá, defende o tempo todo o desenvolvimento regional. A gente defende a linha 3 do metrô, integração da política de transporte, ampliação dos programas de saúde através de forma consorciada, mas o que a gente não tem condições de aceitar é que a gente vá liberar recurso
e aconteça o que aconteceu com os recursos da SEDAI. Dá uma parte? Então a gente precisa fazer com que essa responsabilidade seja dividida e volta a afirmar, Niterói se propõe a colocar um recurso ainda maior e chama o Estado do Rio de Janeiro e todos os municípios do Estado que recebem volumes altos de royalties a fazer essa divisão justa. É isso que nós queremos. Deputado Júlio. Deixa eu... só um minuto. Eu já ouvi aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando a farinha muito é só para o meu terreno, né? É uma coisa, deputado Vitor Júnior, respeito tua opinião, mas discordo completamente em tudo. Se a gente for falar pelo âmbito administrativo, os prefeitos da cidade de São Gonçalo, Itaboraí, Guapi e Magé foram reeleitos com quase 90% dos votos. Então não precisa o senhor falar como eles têm que tomar conta do dinheiro, que a população entendeu que eles sabem tomar conta, que eles sabem aplicar bem o dinheiro e quase foi unanimidade que eles voltaram para suas cadeiras. Segundo ponto, ninguém nunca falou, depois de quanto Niterói esbanja em dinheiro, como foi dito, são R$ 2 mil para cada morador de São Gonçalo e R$ 12 mil para cada morador, o que acaba arrecadando no petróleo de Niterói. Então, assim, se a Prefeitura de Guapimirim trabalhar bem e a Prefeitura de Magé não trabalhar bem, sobrecarrega o meu município. O que acontece hoje é que São Gonçalo, mesmo com pouco, tem feito muito. Magé, mesmo com pouco, tem feito muito. E Guapimirim, mesmo com pouco, tem feito muito. A ação já está em trâmite final. Acredito que a justiça será justa e vai conceder a Guapimirim e Magé o que tem de direito. Eu duvido que se hoje Niterói não tivesse imaginando que fosse perder nessa ação, que estaria propondo uma divisão que nunca propor até agora. Viram os vizinhos de São Gonçalo passar fome, morrer e nunca proporam isso. Aí agora que a ação já está se findando, vai propor e ainda quer me falar como os prefeitos têm que gastar o seu dinheiro. Então, de uma maneira bem tranquila e bem clara, quero dar os parabéns aqui no microfone ao prefeito de Magé, Renato Cozzolino, à minha irmã, prefeita Marina, e ao prefeito Capitão Nelson, que eu acho que nunca tinha sido reeleito ninguém naquela história de São Gonçalo, e ele teve quase unanimidade. Então, com pouco, ele fez muito. E Niterói, com muito, eu acho que está fazendo muito pouco. Senhor presidente, pela Deputado Vinícius Cozzolino, pela ordem. Senhor presidente, o deputado Júlio tem razão. Essa ação ela já está em estado final. A sentença prolatada em primeira instância, ela foi confirmada em segundo grau, por unanimidade, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes, já sinalizou que ele está de acordo com os municípios de Magé, de São Gonçalo, de Guapimirim. Eu não sei se Itaboraí já sinalizou que também fará parte. O prefeito de Maricá, senhor Washington Quaquá, também é a favor de um acordo. Ou seja, parece que somente o município de Niterói, por meio da atual administração, ainda não chegou a esse entendimento e a esse acordo. Hoje, o deputado Vitor Júnior nos surpreende aqui neste plenário, com esse pela ordem, dizendo que apresentou uma suposta tentativa de repartilhar os royalties dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. É algo que me causa até uma impressão, né, uma confusão, porque todos nós sabemos que a repartição dos royalties é feita pela Agência Nacional de Petróleo. Inclusive, a ação corre na Justiça Federal, porque a ré é justamente a ANP. E essa é uma matéria federal. Portanto, eu até me causa aqui surpresa, mas eu terei a diligência de depois estudar o projeto do deputado. Mas, em relação a tudo que foi dito, eu faço minhas as palavras do deputado Júlio, porque se Maricá tem tarifa zero, eu acho que a população de São Gonçalo, de Magé, de Guapimirim, também tem o direito a ter. Se Maricá tem tantas obras, os municípios também têm
direito a ter, de Itaboraí também tem direito a ter. Enfim, nós vivemos uma desigualdade orçamentária. Mas não só por isso. O que a ação discute é uma linha octogonal não por ilhas, mas por conta dos desastres. Quando acontece um desastre ambiental, igual aconteceu com a plataforma da Petrobras, para quem aqui não sabe, o município que mais foi atingido foi o município de Magé. Inclusive, amanhã, deputado Carlos Mink, nós vamos inaugurar o Parque Municipal Barão de Mauá. Nós aprovamos aqui uma lei de minha autoria que reconhece esse parque como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. E esse parque é fruto do trabalho local de pescadores, de ambientalistas. Teve lá o trabalho do Alfredo Sirquis, teve o trabalho do ex-ministro Gilberto Gil, e um parque que teve agora o investimento de recursos próprios da Prefeitura de Magé, que recebe poucos royalties, mas trabalha muito. E amanhã nós vamos fazer a inauguração desse parque, que representa um marco na Baixada Fluminense. Então, eu venho aqui dizer que esse parque é exemplo de como a cidade é afetada quando existe um desastre ambiental por conta da prospecção e exploração de plataformas petrolíferas. E o ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal, ele já está em vias de negociação com esses municípios todos. Isso já está sendo discutido em sede judicial. E acho que o município de Niterói poderia participar também dessa negociação, dessa mediação que está sendo feita. Então é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vinícius. Deputado Vitor Júnior. Não, deputado Vitor Júnior, eu estou me dirigindo a palavra ao deputado Vitor Júnior. Eu, assim como o Júlio falou, eu não concordo com o prefeito de Niterói dizer aonde o prefeito Marcelo Larolli, a prefeita Marina, o prefeito Cozzolino vai investir o dinheiro do royalty. E também não concordo com essa divisão do royalty. Só Niterói que entrou contra essa nova divisão aí. Me causou estranheza também esse novo acordo que Niterói está querendo fazer, mas eu acho que isso aí deveria ter construído juntos com todos os prefeitos, chamados todo mundo, para a gente construir um acordo bom, haja vista que as cidades já têm direito ao royalty. Itaboraí, por exemplo, tem o complexo de gás São Boaventura, onde será produzido 18 milhões de metros cúbicos de gás todo dia. A gente não tem uma contrapartida da prefeitura. Centenas de ônibus trafegam nas vias de Itaboraí, esburacando tudo, e a Petrobras não tem nenhuma contrapartida com a gente. Já tentou negociar, fazer um hospital de queimados, já pensou se acontece uma tragédia naquele complexo de gás que está sendo construído lá, como é que vai ficar? A gente não vai ter como levar os queimados para lugar nenhum. Então, está difícil o IBGE falar que nossos municípios não são banhados pelo mar, também me causou muita estranheza. Deputado Luiz Paulo, pela ordem. Senhor presidente, eu não costumo me pronunciar sobre nenhum projeto que não esteja em pauta. Mas, como o tema foi trazido à pauta, eu queria fazer algumas reflexões. O prefeito Cozzolino foi meu colega aqui na Assembleia. A deputada Marina também o foi. E o deputado Capitão Nelson também o foi. E o deputado Rodrigo Neves também o foi. 4 deputados que foram reeleitos. E também o De La Rolla só não foi deputado junto comigo, mas eu o conheço, desde a época que ele fazia política em Maricá. Né? Todos foram eleitos pelo voto popular. Então, todos têm que ser respeitados. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no Pacto Federativo, existe um princípio que o doutor Robson conhece, que é o princípio da solidariedade entre os entes. Isto é, os entes devem se colaborar entre si
para o desenvolvimento da unidade da federação. E esses entes que eu estou falando são os entes que pertencem ao Estado do Rio de Janeiro. De outro lado, sabe também o doutor Robson, que um gestor não pode abrir mão de recursos. Seria improbidade. Ele não pode abrir mão de recursos. Ora, então, se um acordo é consagrado no Supremo Tribunal Federal, todos legalmente estão cobertos de qualquer ação de improbidade administrativa. Não há lei, nem programa, que possa ser superior a um acordo no Superior Tribunal de Justiça, que já está em fase final. Havendo este acordo, não é proibido que se proponha um outro programa cooperativo, havendo o acordo. Porque, além do mais, programa é declaração de intenção e não obrigação. E se é a declaração de intenção, evidentemente, ele não supera, sob hipótese alguma, um acordo gerado no Supremo Tribunal Federal. Então, isso que tem que ficar claro, porque senão fica parecendo uma desavença, mas que não tem fundamento jurídico para havê-la. E eu li pelos jornais que 2 prefeitos da cidade do Rio de Janeiro e de Maricá estavam de acordo com o acordo que está sendo processado no Supremo. Então, é muito difícil que esse acordo não chegue a bom termo. Chegará. O que não impede que se proponha um programa, mas digo, programa é optativo, não é obrigatório. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, Obrigado, até para Vitor agradecer Júnior. o deputado Luiz Paulo, que a gente vai abaixando a temperatura, a gente vai encaixando as falas. Primeiro que Niterói vem dialogando permanentemente com os municípios vizinhos desde o ano passado, na busca de um entendimento. Então, deixar claro que parece que Niterói está lá no seu mundo da fantasia, isolado de tudo e de todos, e que parece que deixa Niterói e São Gonçalo, deixa São Gonçalo e os outros municípios de lado. Tanto não é verdade que é só pegar os repasses estaduais da saúde, ver quanto São Gonçalo recebe, ver quanto Itaboraí recebe do Estado, os outros municípios recebem, e ver quanto Niterói recebe. Niterói não cobra do governo do Estado repasse em relação à saúde. Por quê? Apesar de ter mais de 50% dos atendimentos de saúde na cidade de Niterói vindo de municípios vizinhos, como Itaboraí e São Gonçalo, Niterói banca o serviço de saúde. Isso não estou falando aqui de discurso, não, é só pegar os números de repasse do Estado para cada município. Pega o percentual per capita que sai do Estado da saúde para o morador de Niterói e que sai de Niterói para São Gonçalo. É uma discrepância gigantesca, porque Niterói abre mão já desse recurso, abre mão de forma respeitosa e indireta à legislação, ao que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo que o Estado possa auxiliar outros municípios. Então, Niterói já dá contrapartida. A rede de educação de Niterói, ela hoje acolhe mais de 5.000 alunos no município de São Gonçalo. Basta chegar com uma declaração de residência de Niterói que o aluno entra na rede de Niterói. Então, são aproximadamente 5.000 alunos, professor Josemar, do município de São Gonçalo, que são atendidos e acolhidos pela rede de Niterói. Mas Niterói não questiona nada disso. Niterói tem todo um programa de mobilidade que passa pela Alameda São Boaventura, implantação de terminais, que gasta milhões por ano, que atende os municípios de Itaboraí e São Gonçalo, e Maricá também de forma colaborativa. Agora, dizer que Niterói fecha os olhos em relação à vida dos outros municípios, não é justo e correto essa fala. Não é justo e correto essa fala. Basta perguntar para qualquer morador desses municípios se tem algum tipo de auxílio ou de apoio no município de Niterói. Primeiro ponto. concluir, deputado. Agora, para concluir, presidente, agora o que não dá é para dizer que Niterói não quis em momento algum negociar. Primeiro,
Em momento algum, nesses últimos 30, 40 dias, eu vim aqui no microfone falar que o Rio de Janeiro é contra o acordo. O que o Rio de Janeiro, e eu li a peça do processo, porque a gente fala às vezes sem ler. Eu vi a peça do processo, em fevereiro, o Rio de Janeiro falou que é a favor da audiência de conciliação. O que é isso? O Rio de Janeiro, uma declaração de 3 linhas do prefeito Eduardo Paes, dizendo que ele concorda em sentar na mesa para discutir. Aí todo mundo vem aqui no plenário e alguns deputados fazem fala aí em algumas redes, dizendo que o Rio de Janeiro é a favor, que Maricá é a favor. Aí você vai lá no processo, no dia 9 de abril, o último dia da ação de conciliação, está lá uma declaração de 20 páginas da Prefeitura do Rio de Janeiro, batendo forte na tese que tem de conciliação de acordo para esse processo. Você pega lá, tem uma declaração em fevereiro, dizendo que o Rio de Janeiro concorda em sentar na mesa, e tem uma declaração em abril, dizendo que o Rio de Janeiro é contra o acordo. Alguém me viu aqui falar em qualquer meio de comunicação, ou em algum jornal dizendo isso? Eu estou ouvindo aqui todo mundo falar que o Rio de Janeiro é a favor. É mentira. É só pegar na ação, está lá o processo, em abril. O que nós estamos propondo e dizer que Niterói é contra acordo, Niterói não é contra acordo. Ao contrário, Niterói é a favor. E eu não quero dizer como Itaboraí, Magé, Guapimirim, São Gonçalo vão gastar os recursos, não. Eu só quero dizer o seguinte, pela primeira vez eu falei isso, eu estou propondo um programa estadual, que Niterói e qualquer outro município do Estado que queira, inclusive o governo do Estado, pode aportar recursos. Se é um programa estadual, tem que ter fiscalização, gente. Esse é o papel da LERJ, esse é o nosso papel. A LERJ vai apontar aquilo que os municípios podem realizar. Eu vou botar recursos, eu vou botar 1 bilhão de royalties lá para poder ser gasto em quê? Em saneamento, em segurança, em contenção de encosta, em qualquer coisa que seja, mas tem que ter regra. O que não pode acontecer é o que nós fizemos. O Estado do Rio de Janeiro vendeu a Mona Lisa. O último quadro que a gente tinha na parede, depois daquela família falida, que perdeu tudo na vida, o Estado do Rio de Janeiro tinha a Mona Lisa. A Mona Lisa era a SEDAI. Foi lá e vendeu a Mona Lisa. E o que o Estado do Rio de Janeiro hoje tem de perspectiva de futuro? Nós vendemos a Mona Lisa e para onde foi o recurso da SEDAI? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós devemos simplesmente aplicar os recursos dos ROIs naquilo que vai trazer benefício à população de todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Não tenho nada contra Itaboraí, Guapimirim. Mas a gente sabe disso. São meus amigos, meus irmãos, mas essa demonstração que eu quero daqui hoje é dizer que Niterói é a favor de acordo, sim. Parar com esse negócio de dizer que Niterói não é. Que a divisão do royalties hoje é injusta. Concordo que a divisão é injusta, porque nós precisamos repactuar. E o deputado Cozzolino está correto. Eu não quero aqui, a minha lei não mexe na regra da NTP, da Agência Nacional de Petróleo, não. A minha lei propõe a criação de um fundo. E esse fundo cabe a nós, da LERJ, decidir o que vai ser feito. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Renan. Já havia eu subido ao gabinete para atender pessoas após praticamente findada a votação e após analisar a pauta. Mas me deparei, obviamente, dentro do meu gabinete tem uma tela com o plenário, e me deparei com 2 coisas muito assustadoras, até que eu fiquei, de fato, assustado. Primeiro, com a presença do deputado que me antecedeu. Primeiro, com a presença dentro desse plenário, haja vista que nos últimos 60 dias, se eu já ouvi aqui algumas vezes. E segundo, para ditar regras de municípios vizinhos ao município de Niterói, citados eles São Gonçalo, Magé, Itaboraí, aonde o prefeito é o irmão de Vossa Excelência, o presidente dessa casa, a prefeita de Guapimirim, irmã do deputado Júlio Rocha, enfim, querendo ditar regras, cagar regra.
com devido perdão da palavra. Querendo dizer o que o Marcelo Delaroli, prefeito de Itaboraí, vai gastar com dinheiro, dizendo o que o capitão Nelson tem que gastar com dinheiro. Enquanto isso, deputado, o acordo esse que foi feito a 10 mãos, junto com o prefeito capitão Nelson, junto com o prefeito Marcelo Delaroli, junto com a prefeita de Guapimirim, junto com o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, a prefeitura de Niterói, capitaneada pelo seu Rodrigo Neves, que voltou à cena do crime, e junto com os seus asseclas, preferiu se eximir do processo democrático, preferiu se eximir do debate. Sabe por quê, senhor presidente? A cidade de Niterói é uma cidade multibilionária. São 6 bilhões e 300 milhões de reais, onde mais de 50% do orçamento é feito para se locupletar funcionários fantasmas de Emusa, como denunciamos ano passado aqui. Para concluir, deputado. Vou concluir. É que ele se estendeu e é importante frisar. 6 bilhões e 300 milhões de reais, senhor presidente. Uma cidade que não tem saúde, que mais de 3 mil crianças estão fora das escolas municipais e creches. Uma cidade onde mais de 6 mil tablets foram comprados e não foram entregues. Esse é o recado da ineficiência e da incapacidade administrativa. Esse é o recado que essa turma, que voltou à cena do crime, passa. E agora se exaspera. E agora, senhores deputados, essa mesma turma, ela se futrilica dentro da caixinha de problemas que eles mesmos criaram. Porque negociaram o orçamento da cidade pelos próximos 4 anos, de forma pouco republicana. Para concluir, deputado. Para impedir que a verdadeira frente de vitória da cidade de Niterói pudesse lograr êxito ano passado. Mas a cidade de Niterói, ela tarda, mas não vai falhar. Em algum momento, e muito próximo, a gente vai tirar essa turma de lá. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, deputado pela professor ordem. Josemar. Não. Alô? Aí. Então, presidente, pela ordem, que é o seguinte, isso aqui não é um debate da questão em relação ao royalties. Nós temos projetos na pauta para serem desenvolvidos. Eu vi um deputado aqui defendendo a Prefeitura de Niterói que falou 4 vezes, isso não é permitido dentro da lógica do regimento, né? Ou seja, nós não vamos fazer aqui um ping-pong sobre esse assunto. Então, eu quero primeiro colocar isso para que a gente acelere, porque se for assim, em outros temas que a gente vem aqui na casa debater, a gente vai ter que dar essa mesma condição. Mas eu também quero me posicionar, porque eu sou o único deputado de São Gonçalo, que reside em São Gonçalo, aqui nessa Casa Legislativa, neste momento. E sou de oposição ao governo do capitão Nelson. Mas nós não estamos tratando aqui de governos, como alguns aqui falaram, que o governo foi eleito com 90, com 80, com tal. Nós estamos debatendo uma discussão sobre o royalties. E para fazer a discussão do ponto de vista correto, a discussão do royalties deveria ser refeita, até porque municípios, muitas das vezes vizinhos, têm diferenças profundas na sua própria composição espacial. E eu não vou falar de Niterói e São Gonçalo somente. Se você pegar Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, são municípios que vivem praticamente conurbados, ou seja, transitam livremente, e você tem diferenças na oferta dos serviços. Mas esse debate não dá também para deputado vir aqui e falar de fazer sofismo. O que é fazer sofismo? Falar de coisas que simplesmente não existem. Por exemplo, falar de programa para debater royalties, que é um debate nacional. Isso não existe. Isso é debate nacional. Não existe programa estadual que esteja acima de um debate nacional. Para concluir, deputado. Essa é a primeira questão. Segundo, é falar de coisas que também não são reais. Eu sou professor na rede pública de Itaboraí, no Apolo, que é um bairro do lado da cidade de São Gonçalo. Ali nós não temos o direito de negar estudantes de São Gonçalo que vão ali se matricular, como se fosse uma concessão da cidade de Niterói ao número, né, de estudantes que vão para a cidade de São Gonçalo, que lá não estão. Na verdade, a denúncia é correta, que é o quê? A cidade de São Gonçalo não oferta salários dignos aos seus profissionais,
né? E isso é uma opção política do governo que lá está, não oferta serviços de saúde de qualidade. Isso é uma opção política do governo do Capitão Nelson. Agora, não dá também para, em nome de uma certa lógica sofista, falar aqui de coisas que não são reais. Como se a cidade de Niterói tivesse à frente e tivesse no seu direito de fazer a sua execução. O debate é muito mais profundo. Nós temos que garantir uma discussão real de reorganização dos royalties e que não passa por aqui. Ele passa por um debate muito mais profundo a nível nacional e que tem que, sim, garantir para que as cidades, como a cidade de São Gonçalo, tenha mais recursos. Mas não para fazer o que o governo do Capitão Nelson faz, que é obra de maquiagem e obra de fachada, aonde nós temos hoje, por exemplo, os alagamentos e enchentes continuando a acontecer. Muito obrigado, presidente, e pela ordem eu gostaria que fosse respeitado e que a gente pudesse seguir a pauta com os temas mais gerais. Obrigado, professor Gemar. Não havendo quem mais queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, olha só, peraí um pouquinho. Deputado, Eu fui citado. Eu já lhe dei a parte duas vezes, Não, eu preciso voltar para a pauta. Não, eu vou permitir a volta para a pauta. Agora, não, eu já falei que a nossa vitória em Niterói se deu quando esse cidadão veio para a LERJ. Graças a ele, Niterói viu o futuro que ele ia ter. Vamos voltar para a pauta aqui. Só quero dizer o seguinte, eu não vou aceitar aqui comentários. Tem que cuidar do mandato vamos dele. Voltar para a pauta. Até porque ele não consegue nem se entender com a família. A presente proposta recebeu 7 emendas e retorna para as comissões. Anuncio em discussão única. Projeto de resolução 554/2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que concede o diploma Abdias do Nascimento a João Adolfo Arias Andrade. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externas favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Declaração de aprovado, vai à promulgação. Declaração de voto. Para a declaração, o deputado Carlos Mink. Eu proponho que o deputado Luiz Paulo fale primeiro, porque ele é um rubro-negro convicto. Eu vou concordar com o deputado Carlos Mink. Eu vi no domingo o deputado Carlos Mink com a camisa do Flamengo, do lado do ex-presidente do Flamengo, o nosso querido deputado federal. Bandeira de Melo. Bandeira de Melo. Eu vi na internet. E o Flamengo ganhou do Corinthians de 4-0. E o Mink ficou muito feliz. E ele me propõe hoje, com justa razão, dar o título ao melhor jogador do Fluminense, que é, inegavelmente, o João Arias. Mas só querendo mostrar com tradição que meio coração do Mink é tricolor e outro meio coração é flamenguista. Deputado Carlos Mink. Presidente, eu já imaginava que o deputado Luiz Paulo, que é também um flamenguista como eu, que ele, enciumado, que é outra característica sua, ia chamar a atenção que o João Arias, que eu estou aqui homenageando, com o diploma do nosso saudoso e grande Abdias do Nascimento, ele é um tricolor. Mas, ora, ele tem muita consciência antirracista. Ele participou de movimentos contra o racismo no futebol, né? Ele participou de movimentos, inclusive, contra o machismo também. E aqueles ditos das torcidas, nós já fizemos aqui, inclusive estou vendo aqui, a deputada Zeidan. Deputada Zeidan, não tá me ouvindo aqui. Eu estava me referindo a Vossa Excelência, porque eu fiz uma homenagem aqui ao João Arias e o Luiz Paulo pegou no meu pé, porque ele é tricolor, e ele me viu domingo com o Bandeira de Melo, na épica vitória de 4-0 do Flamengo. E eu estou lembrando que o João Arias participou, inclusive das reuniões que a gente fez aqui, deputada Zeidan, no tempo do André Siciliano, que a gente deu até um certificado para as torcidas, exatamente, que introduziam uma manifestação, deputada Marina do MST,
contra o racismo, contra a LGBTfobia, né, contra ditos machistas, deputada Élica Takimoto. E nós prestigiamos aqueles que deram esse salto e orientaram. E o jogador John Arias, ele se notabilizou por ser um jogador que enfrentou o racismo. Então, apesar, deputado Luiz Paulo, apesar dele ser tricolor, além de ser um excelente jogador, ele está sendo homenageado não pelo time que ele pertence, porque amanhã ele pode até mudar de time. Mas eu tenho certeza que ele não vai mudar de opinião e da sua consciência contra o racismo. Está aí, presidente, a minha explicação de por que, sendo um rubro-negro, homenageio um jogador que atualmente defende as cores do Fluminense. Essa é a explicação. Obrigado, deputado Carlos Mink. Anuncio o projeto de resolução número 1155 de 2024, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o título benemérito do Estado do Rio de Janeiro ao médico e cirurgião cardiologista Dr. Esmeralci Ferreira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Preposições Externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio. Projeto de resolução número 1181 de 2025, de autoria do deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Estou retirando o projeto de pauta, senhor presidente, porque na pauta de amanhã tem um projeto idêntico da deputada Verônica, que é anterior ao meu. Por via de consequência, o meu não pode prosseguir. Estou retirando de pauta e amanhã eu peço coautoria a ela. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e retira. Incluído na ordem do dia o acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão. Projeto de lei número 4138 de 2024, de autoria dos deputados Arthur Monteiro e Índia Armelau, que institui a política estadual de conscientização sobre a importância das atividades físicas para a saúde neurológica, mental e cardiovascular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas. De Saúde, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Esporte e Lazer, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Da Pessoa com Deficiência, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Fred Pacheco, Felipe Pobel, Carlinhos BNH, Fred Pacheco, Vinícius Cozzolino e Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Esporte e Lazer, da Pessoa com Deficiência, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle às emendas de plenário. Questão de ordem, presidente. Deputada Élica. Presidente, peço para a Comissão da Ciência e Tecnologia emitir parecer também, porque toca o assunto de Ciência e Tecnologia, por favor. Qual comissão? Ciência e Tecnologia. Para emitir parecer pela Ciência e Tecnologia, deputado Hélio Takimoto. Não, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Primeiro a CCJ. Deputado Luiz Paulo, CCJ. É porque primeiro é a forma para depois ser o mérito. Senhor presidente, pela CCJ, somos favoráveis às emendas 1, 2 e 4 e contrário à emenda número 3. É o parecer. Obrigado, deputado Élica. Pela Comissão de Saúde. Deputado Vitor Júnior, está aí ainda? Deputada Lilian Berg. Acompanha a CCJ. Obrigado. Esporte e Lazer.
Saúde. Não, saúde, Vitor Júnior. Não, não falta saúde. Ah, Lília. Pela Comissão de Esporte e Lazer, designo o deputado Vitor Júnior. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado, deputado Vitor Júnior. Pessoa com deficiência. Deputada Lilian Berg. Sou eu mesma, acompanho a CCJ. Obrigado. Economia, Indústria e Comércio. Deputado Vinícius Cozzolino. Deputada Célia Jordão. Deputado Vinícius, Célia está aqui. Desculpa, não... Boa tarde, presidente. Pela Comissão de Economia e Indústria e Comércio, as emendas de plenário, a comissão se manifesta favorável a todas as emendas oferecidas em plenário e parabenizando também, né, a iniciativa dos autores que querem promover, através dessa política pública, a saúde, né, na população através da promoção de exercícios físicos, criando campanhas educativas, espaços de infraestrutura. Então, as emendas de plenário, favorável a todas as apresentadas. Obrigado, deputada Célia Jordão. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, sou favorável a todas as emendas. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Obrigada, presidente. O projeto de lei 4138/2024 é um projeto importantíssimo, penso eu, que a gente está falando de atividade física e no controle de várias doenças, né, como ansiedade, depressão, na prevenção de doenças também. No caso da fibromialgia, eu sou diagnosticada com síndrome de fibromialgia, sei da importância de atividades físicas. Retarda, a gente sabe que tem várias pesquisas, né, que retardam, mostrando que a atividade física retarda o declínio cognitivo relacionado à idade. O projeto propõe ações concretas, como campanhas educativas, como construção e manutenção de espaços públicos. E como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, eu fiz audiências públicas, inclusive com a Comissão da Saúde, para a gente falar exatamente de políticas integradas que promovam saúde da população. Então, vejo com muito bons olhos esse projeto e sou favorável, a comissão se manifesta favorável a todas as emendas. Obrigada, obrigado, deputada Élica. Com os pareceres emitidos em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Nada mais havendo a tratar, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, o deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Delarore, senhoras e senhores deputados que ainda estão em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Assistimos, senhor presidente, uma imensa discussão em plenário
que durou quase uns 45 minutos, sobre a distribuição de royalties. E eu queria conclamar ao deputado Vitor Júnior e a todos os deputados que discutiram a matéria, de nós nos unirmos sobre a seguinte questão. Em 2010, deputado Serafini, a presidente Dilma sancionou a malfadada lei da partilha. A lei da partilha definiu que todos os poços que viessem a ser explorados depois de 2010 seria no sistema de partilha, isto é, acaba a participações especiais dos estados e municípios e transfere essa participação especial para a União com o batismo de lucro-óleo. Mas, senhor presidente, eu não vejo um prefeito, historicamente, falar sobre esse assunto, nem tampouco o atual governo. Eu queria, senhor presidente, dar aqui alguns números. Viu, senhor presidente? Eu estou falando com Vossa Excelência, senhor presidente, porque é do interesse de Vossa Excelência. Estou falando que em 2010, a presidente Dilma fez a lei da partilha e que usurpou para a União toda a nossa participação especial. Este ano, o Estado do Rio de Janeiro está perdendo de PE, porque não tem mais participação especial, e ao Estado e os municípios, aproximadamente 5 bilhões e meio. 5 bilhões e meio. Enquanto a União está ganhando de lucro-óleo cerca de 17 bilhões de reais. E daqui para frente vai ser muito pior. Se este ano nós vamos receber de participação 15 bi, nos 3 próximos anos vamos reduzir para 10, quiçá 8 bilhões de reais. Essa verdadeira discussão ninguém faz. Ninguém faz. Fica um município disputando as migalhas com o outro, enquanto a União papa tudo e ninguém levanta a voz. Sabe por quê? É duro brigar com a União. O nosso Congresso Nacional tem uma bancada federal do Rio de Janeiro de 46 deputados federais. Poderiam estar agindo para modificar essa lei da partilha. Porque quando tinha a lei da concessão, o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios estavam indo de vento em popa. A gente arrecadava mais de PE do que de royalties. Agora, o nosso royalties, como diz o Chico Anísio, está pequenininho assim. E o lucro-óleo da União tem números assombrosos. Então, eu queria trazer esse tema, porque esse tema nos uniria e não nos dividiria, como nós vimos aqui em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Flávio Serafini. Quero agradecer a presença do secretário de Agricultura do município de Itaboraí, doutor Abílio, e do nosso Wagner Mota, grande comunicador do município de Itaboraí também. Boa tarde, presidente, deputados, deputadas, todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj. Eu venho ao plenário hoje para falar mais uma vez de um problema grave na educação que tem nos preocupado muito. Eu tenho visitado muitas escolas no estado inteiro,
Estamos muito preocupados com uma série de questões, como a falta de professores, a falta de profissionais de educação como um todo nas escolas. Estamos preocupados com a questão dos baixos salários, do processo de adoecimento que os nossos servidores têm enfrentado com a superexploração que vem em decorrência dos baixos salários. Mas hoje, o que me traz à tribuna é uma situação muito grave que a gente verificou que uma escola em especial está enfrentando. É o Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins, a maior escola estadual da região de Rio das Ostras, uma escola que atende a mais de 2.000 alunos, ofertando, inclusive, formação normalística para os seus estudantes. É uma escola que tem um papel muito importante e que, hoje, praticamente não tem condições de funcionar. A escola já vinha com problemas, né, de falta de investimento na sua infraestrutura elétrica, enfrentou um incêndio, esse incêndio agravou a situação da escola, que hoje só tem uma fase funcionando. A gestão local, a direção da escola não consegue resolver a situação, tamanha gravidade, somente com os recursos locais, e 2.000 estudantes estão tendo que assistir aula de forma precária. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, um funcionário foi tentar consertar o bebedouro, tomou um choque. Então, o bebedouro teve que ser desligado e hoje os alunos, além de passarem calor, quando faz calor, terem dificuldade de consumir água filtrada porque o bebedouro está dando choque. As salas de aula não têm funcionamento pleno da parte de iluminação. A cozinha não funciona plenamente, não tem como armazenar os alimentos que precisam ser refrigerados. Então, a alimentação da escola também está impactada. Ou seja, são 2.000 alunos que, além de enfrentar todos os problemas que a rede tem enfrentado, de falta de professor, de dificuldades com a infraestrutura, agora também enfrentam um problema crítico na sua parte elétrica, que está influenciando em todo o funcionamento da unidade. Na semana passada, a gente acompanhou uma reunião da equipe escolar com a Secretaria de Educação e, infelizmente, a gente saiu um pouco frustrado dessa reunião, porque não conseguiu ver prazos, compromissos claros de que a SEDUC vai se movimentar para fazer a escola voltar a funcionar plenamente. Rio das Ostras já tem uma falta de escolas. Precisaria que uma nova unidade fosse construída. Agora, uma escola que atende mais de 2.000 alunos, não ter os seus problemas resolvidos com celeridade é muito grave. Nós estamos falando da negação do direito à educação para uma parcela importante da população do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aqui o nosso apelo à Secretaria de Educação, a nossa cobrança de que dê celeridade às ações voltadas para que essa escola possa retomar o seu funcionamento pleno. Não dá para os profissionais, não dá para os estudantes do Colégio Estadual Jacinto Xavier Martins continuar enfrentando os problemas que estão colocados lá na atualidade. Então, a gente está cobrando, vai acompanhar e quer uma solução imediata para que aquela escola possa garantir o direito à educação para os seus estudantes. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Deputado professor Josemar. Presidente, vizinho, né? Ele de Itaboraí, eu sou de São Gonçalo. O assunto que me traz aqui a essa tribuna, no momento de hoje, é sobre o Abril Verde, que o nosso mandato vai estar realizando uma atividade nesta casa e também a audiência pública que participei no dia de ontem, sobre o ato de racismo religioso, de intolerância religiosa, para quem queira optar, do senhor Eduardo Paz. Quero usar a tribuna para falar do Abril Verde, que é, inclusive,
é uma lei proposta como um momento de conscientização contra o racismo religioso, que foi proposto pela nossa querida deputada Renata Souza. É um momento para aqueles e aquelas que professam a fé de matriz africana possam se manifestar, possam conscientizar a população das coisas ruins que acontecem a partir do preconceito. E nós falamos de racismo religioso, não somente intolerância religiosa, porque intolerância religiosa é o conjunto de todas as religiões. Mas quando atua diretamente sobre as religiões de matriz africanas, o candomblé, a umbanda e outras, ganha características raciais. Temos vários episódios, que inclusive foram citados aqui nessa sessão, de situações em que são impedidos de professar sua fé. Quero dizer isso por quê? Porque é muito importante a luta pelo Estado laico. É muito importante que as pessoas tenham a liberdade de professar a sua fé. E ao professar a sua fé, quero dizer o seguinte, presidente. O governo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, fez uma mudança de decreto que não durou nem um mês, revogando o decreto, que garantia que as religiões de matriz africanas pudessem estar dentro dos espaços de saúde. Essa prática já existe nas demais religiões. Pastores, padres podem frequentar os espaços religiosos. A Prefeitura do Rio de Janeiro tinha feito, estendendo para as religiões de matriz africanas. Um vereador fascista da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, intolerante, desconhecedor do que é o Estado laico, pressionou através de um vídeo, né? E a prefeitura, que se diz progressista, recuou. Esse mesmo vereador está seguindo a sua cruzada em nome do que ele diz que é a ciência. Mas é muito estranho alguém que apoiou Bolsonaro, alguém que falou, inclusive como médico, que apoiou Bolsonaro, que falou contra a vacina, vim aqui falar de ciência. Lamento e fico muito estarrecido que o governo de Eduardo Paes tenha cedido para a extrema-direita num tema de muita importância para nós. Quando nós falamos do Estado laico, nós não estamos falando de um Estado ateu. Nós estamos falando da comunhão, da possibilidade das diversas religiões de se comungarem, de ter espaço. Aquilo que é garantido para os católicos, para os muçulmanos, para os evangélicos, tem que ser garantidos para todas as outras religiões, incluindo o candomblé e a umbanda. Talvez esse vereador, que é irmão de um deputado aqui da casa, não entenda disso. E braveja. É possível também que ele esteja falando, porque eu fui o único naquela audiência a colocar o dedo na ferida, porque não tenho rabo preso com ninguém, não tenho rabo preso nem com o prefeito Eduardo Paes e nem com ninguém. E vou dizer, o prefeito Eduardo Paes cedeu às pressões do bolsonarismo, cedeu às pressões de uma figura que é contrária à ciência, que é contrária à tolerância religiosa, que pratica racismo religioso na sua essência. Basta ver que o discurso desse vereador na Câmara fala contra as práticas das religiões de matriz africanas com tom de deboche. Com tom de deboche. Um grande absurdo. E que lamento como alguém que se diz e que quer ser governador de um campo progressista, o senhor Eduardo Paes ceder a um absurdo desse. Nós não podemos tolerar. Nós não podemos aceitar que aqueles que
foram responsáveis por mais de 700 mil mortos, porque não compraram a vacina, venham aqui falar em nome de ciência. Nós não estamos negando a ciência, pelo contrário, nós estamos fazendo com que a ciência seja efetiva e real. E reconhecemos que as práticas ancestrais têm o seu papel na crença, na vivacidade, na construção da esperança e também nos saberes que são construídos no seu dia a dia. Então, fica aqui o nosso repúdio. Repúdio à Prefeitura de Eduardo Paes, que revogou o decreto que garantia a participação das religiões de matriz africana dentro dos espaços. Mas fica também um repúdio a esse vereador que, para mim, mostra desconhecimento das práticas religiosas. Eu até entendo ele, porque ele é um representante que se busca ser legítimo da extrema-direita. E a extrema-direita é ignorante e é intolerante no tema. Mas não dá para aceitar de alguém que queira dizer que é progressista seguir e ceder às pressões no primeiro discurso. É como eu falei ontem na audiência, muito bem organizada pela vereadora Thaís Ferreira. Quem não tem firmeza e propósito para estar no cargo de prefeito, não pode estar à frente de um cargo de governador. Quero dizer isso, porque para nós do PSOL, e somos de esquerda de verdade, não aceitamos esse tipo de discurso. Não aceitamos esse tipo de prática. Quero também dizer que hoje o meu mandato vai estar realizando, junto com diversos representantes das religiões de matriz africanas, vão estar aqui recebendo uma moção do nosso mandato, como parte do Abril Verde, que é um momento de conscientização. E quero mandar um recado para esses intolerantes. Nós não vamos aceitar. E ontem foi um sucesso a audiência pública, organizada pela vereadora Thaís Ferreira. Foi um sucesso a atividade, o EBO coletivo, nas escadarias da Câmara, organizada pelos movimentos sociais. Foi um sucesso todas as atividades que estão relacionadas a esse momento. E para fechar minha fala, presidente, quero dizer o seguinte: é lamentável que no mês de janeiro, ou melhor, que no mês de abril, que é o mês do Abril Verde, de consciência das religiões de matriz africana, o prefeito Eduardo Paes ceda para um vereadorzinho que mais parece o boneco do posto do que um vereador de verdade. Muito obrigado, vamos que vamos. Obrigado, deputado professor Gislemar. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão.